Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi, quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. O dia promete e você já está comigo aqui conectado bem cedinho, 6h15 da manhã, gente, não é brincadeira, mas estamos aqui com alegria no coração, com disposição para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Claro, gente, precisamos prosseguir na jornada dessa vida, na jornada desta caminhada. Portanto, você que ainda não é inscrito neste canal, eu quero te pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo. Mas não fique somente nisso. Se está fazendo sentido para você, se as aulas têm te abençoado, se os vídeos têm tocado o seu coração, curta o vídeo, dá o seu joinha, deixa o seu like e também compartilha. Compartilha com as pessoas que você ama, compartilha nos seus status, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, aquele povo lá brigando, degladiando. Gente, não, aqui ó, uma palavra de paz, de esperança, de equilíbrio emocional para vocês. Manda lá que aí o pessoal começa a seguir a gente aqui também e aí a tendência é que as coisas vão harmonizando, ok? Vão criando uma harmonia, vão criando um equilíbrio e é isso aí. Vamos juntos nessa jornada. Eu gosto de tratar com famílias, gosto de tratar na essência, na raiz do problema também, para resolução de problemas. Vamos juntos para essa jornada hoje, então, nessa quinta-feira, dando sequência à nossa série semanal, série Escolhas Conscientes, vivendo por valores, não por impulsos. Desde segunda-feira nós temos trabalhado essa temática, é a série da semana do Café com Psi tradicional aqui. E hoje nós vamos trabalhar um subtema muito importante, muito relevante para os nossos dias atuais. Quando dizer não é autocuidado. Quando dizer não é autocuidado. Tá fazendo sentido? Já começou pela temática, começou pelo tema? Então vamos juntos, papel e caneta na mão, anote para que você possa lembrar após o período aqui que nós estivermos juntos e você rememorar tudo através daquilo que você escreveu, daquilo que você tomou nota. É muito importante tomar nota, gente. Aluna do Café com Psi, papel e caneta na mão. Tem que estar com um caderninho de anotações, tem que estar pelo menos com um papel aí para você poder anotar. Nem que seja o papel de pão, tá bom? Tá tomando café da manhã, esqueceu de pegar o papel lá? Pega o papel do pão aí e vai anotando, ok? O importante é você anotar. Anote para você trazer a memória depois num período que você estiver estudando, ok? Gente, trabalhar limites emocionais e também a culpa ao dizer não. Nós vamos trabalhar isso hoje. Nós vamos trabalhar aqui por quê? Porque muitas pessoas, elas precisam dizer não, mas elas ficam com medo de dizer não e até mesmo quando dizem não, sentem culpados. Poxa, precisamos avaliar tudo isso, avaliar porque os limites emocionais, eles precisam ser impostos, eles precisam ser colocados, claro, com muita clareza, com muita educação, não com arrogância, não com soberba, como muitas pessoas fazem, mas pelo contrário, com humildade, com servidão, com carinho, com dedicação, as pessoas vão nos compreender, ok? E aquele que não compreender, você sendo educado, você sendo toda cuidadosa, todo cuidadoso, e ainda assim a pessoa ainda não aprendeu a lidar com o não, isso não é um problema seu. Precisamos ser, ó Deus, aqui o mais simples possível e o mais verdadeiro possível. Se não depende de você, você não pode fazer nada mais. O grande problema é que às vezes a gente sabe que aquela outra pessoa não lida bem com não e a gente tem dificuldade de falar não, ou até mesmo quando falamos, sentimos culpados, ok? Vamos juntos para essa jornada aqui então. Gente, falar não e não falar não, melhor dizendo, não dizer não
Não impor limites é como, vamos conjecturar aqui, uma casa sem muros. Qualquer um entra, qualquer um vai lá dentro e faz arruaça. Qualquer um pode entrar porque não tem muro, não tem limite. Certa vez, há um tempo atrás, quando eu namorava com a minha esposa hoje, na época éramos namorados, a casa dela não tinha portão. A casa não tinha portão. Tinha um muro, mas não tinha o portão. E por anos a casa ficou sem portão. E aquilo foi acostumando, né? Tinha porta na casa mesmo, mas no limite ali não tinha o portão. E a casa era conhecida como a casa sem portão no bairro. Todo mundo lembrava e falava assim, aquela casa lá em cima, sem portão. Era a casa que identificava a casa dos meus sogros. E por muitos anos eu percebi a minha sogra sempre assentada próxima a uma visão da janela que ela via o portão. E ela ficava insegura de quem estava entrando, quem estava passando, e ela sempre deixava a janela aberta e ficava vendo televisão, mas ao mesmo tempo olhando para fora para ver se alguém estava entrando. Por muitos anos foi assim, até o dia que o meu sogro decidiu sair da zona de conforto, foi lá e comprou um portão e colocou o portão. O que acabou de ter? Vizinhos indesejados, pessoas indesejadas batendo mão lá toda hora lá e entrando na casa dela, chamando ela pelo nome e já entrando, já querendo fazer ali, né, conversando. E não é toda hora que a gente está disponível para as pessoas. Com isso, ela aliviou a pressão. Hoje ela consegue assistir a televisão no sofá, hoje ela consegue ficar na cozinha, ficar tranquila pela casa. Por quê? Porque tem um limite. As pessoas não vão adentrar aquela casa sem portão mais. Então, precisamos colocar limites. Anota isso aí com muita cautela. Eu preciso colocar limites, eu preciso estender os meus muros, eu preciso estender e colocar o meu portão. Não posso deixar qualquer pessoa ter acesso à minha emoção, ok? Existem pensamentos disfuncionais sobre limites. Existe. E a psicologia nos ensina como lidar com eles. Vamos ler um conceito para que nós consigamos embasar o que é isso, tá? A respeito dos pensamentos disfuncionais. O que a psicologia diz sobre isso? Se eu disser não, vou magoar, vou ser rejeitado. Preciso agradar para ser aceito. São exemplos de pensamentos disfuncionais. São exemplos de alguém que não pode dizer não. Por quê? Porque ele vai magoar alguém. Porque ele vai se sentir rejeitado. Porque ele precisa agradar para ser aceito. Vamos cuidar com os pensamentos disfuncionais. Vamos trabalhar para uma melhor assertividade. Porque o que é assertividade segundo a visão psicológica? É a habilidade de expressar sentimentos, pensamentos e necessidades de forma clara, direta, respeitosa, sem agressividade nem passividade. A falta de assertividade está ligada a crenças como: minha opinião não é importante, conflitos devem ser evitados a qualquer custo. Gente, assertividade é algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida, porque a ausência dela faz com que eu e você possamos ter pensamentos disfuncionais. Minha opinião não é importante, conflitos devem ser evitados a qualquer custo. Isso vai cauterizando dentro da gente. Então nós precisamos viver uma vida a expressar os nossos sentimentos, a expressar os nossos pensamentos de forma segura, de forma correta, não grosseiro, não grosseira, não sem educação, mas sim com muita educação, com muito respeito, mas se posicionando, colocando o seu limite, ok? Dizer não a alguns e dizer sim para si mesmo. Dizer não para alguns e dizer sim para si mesmo. Anota essa frase. Anota isso. Eu preciso dizer não para alguns, mas sim para mim mesmo. Isso, gente. Por quê? Porque fazendo isso, você vai respeitar a você mesmo. Às vezes, o ser humano quer respeitar demais o outro e esquece de se respeitar. Esquece de cumprir os seus limites.
e fica vivendo de agradar aos outros, fica vivendo em detrimento das outras pessoas e acaba adoecendo psiquicamente, fisicamente, emocionalmente. A pessoa começa a perder sentido na vida, ok? Então pense e respeite a si mesmo. Dê um sim para você. Exercício prático para o meu e para o seu coração de hoje. Praticar o não de forma consciente. Praticar o não consciente. Bruno, tem o não consciente? Tem o não consciente. Precisamos aprender a praticar o não de forma consciente. Por exemplo, anota esse modelo para você trabalhar após a aula e você vai memorizar isso diariamente, ok? Diariamente. Por quê? Porque vão ter situações no seu dia que você vai precisar de falar não. E aí você vai ter uma resistência interna. Mas a partir do momento que você começar a praticar esse modelinho, vai facilitar a sua jornada de vida, inclusive para dizer não às pessoas. Agora não posso. Anota isso aí. Agora não posso. Vírgula. Porque isso não está alinhado com minhas prioridades. Ponto. Fácil. Anotou? Agora não posso, vírgula, porque isso não está alinhado com as minhas prioridades. Ponto. Gente, isso traz uma leveza pra gente. Por quê? Porque não é prioridade. Então muitas pessoas deixam de fazer algo que está fazendo para fazer algo para agradar o outro, sendo que aquilo não era prioridade, ok? É claro que existem situações e situações, mas a maioria delas você consegue aplicar esse contexto. A maioria delas você vai conseguir aplicar esse contexto, ok? Vamos para o fechamento da aula de hoje com a chave bíblica, com o versículo que vai embasar todo o nosso conteúdo. E esse versículo, gente, é algo para o meu e para o seu coração. O próprio Senhor Jesus disse isso. E nós precisamos aprender com o Mestre, aprender com Cristo e vivermos para Ele e por Ele e baseado nos ensinamentos dele, ok? Então, esse versículo fecha todo o nosso conteúdo sobre a importância de dizermos não e dizermos sim na verdade e praticarmos a verdade, ok? Vamos juntos. Mateus capítulo 5, versículo de número 37, que diz assim: quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando dizerem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Então não tem meio termo. É sim ou não. O grande problema é que nós ficamos em dúvidas. Então praticar o não é ser verdadeiro, é ser excelente naquilo que você preocupar consigo mesmo, porque você não está enganando a si mesmo. Pelo contrário, você está vivendo uma vida baseada nos princípios milenares, ok? Então faça isso. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos dizer sim quando realmente for sim e não quando realmente for não, sem gerar culpabilidade nenhuma por dizer não a alguém, ok? Com isso fechamos o conteúdo desta quinta-feira. Eu te espero amanhã, hein? Às 6h15 da manhã, fechando a semana na sexta-feira, como fazemos aqui todas as semanas, sempre um episódio inédito. Eu te espero amanhã, ok? Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe.